fiéis na oferta. E muitas vezes nos perguntamos: Deus, e cadê a tua promessa? Deus não deixa de cumprir aquilo que Ele promete. Mas muitas vezes, irmãos, é a nossa... Veja, eu estou usando o termo ignorância, não é na forma pejorativa dele. É na falta de conhecimento mesmo. O povo de Deus perece por quê, irmão? Porque falta conhecimento. E muitas vezes, por nos faltar conhecimentos de princípios bíblicos sobre essa e sobre outras áreas, a Bíblia então nos revelando, nos mostrando, a gente perece, a gente perde, a gente peca, e a gente deixa de aproveitar aquilo que é uma bênção de Deus. Então eu queria convidar você a fechar os olhos por um instante e vamos orar. Senhor Jesus, fala conosco nessa noite, como o Senhor já tem feito até aqui. Abre os olhos do nosso entendimento, do nosso coração, que a sua palavra, Senhor, encontre em nós lugar, para que ela possa ser semeada, ela possa ser cultivada como uma preciosa semente, ela possa dar os seus frutos para a glória do teu nome. Eu quero, Deus, em nome de teu Filho Jesus, declarar que essa área na nossa vida será uma área ajustada, equilibrada e abençoada. Em nome de Jesus, eu quero declarar, Senhor, que causas que estão presas, portas que estão fechadas, eu quero pedir agora, Senhor, um mover do Senhor na área financeira de cada um que aqui está. Senhor, queremos ser tocados, queremos ser abençoados, com uma mente sadia, segundo a Tua palavra, um coração, meu Deus, que observa o conselho do Senhor, para que tenhamos uma vida próspera em todas as coisas, inclusive na vida financeira. É isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vou olhar agora. Ok. Queridos, então nós começamos a falar que a questão financeira envolve algo chamado mordomia. Diga assim, mordomia. Mordomia, irmãos, é a nossa responsabilidade diante de tudo que Deus coloca nas nossas mãos. Você é mordomo da sua vida, porque a vida foi Deus que te deu. Você apenas administra sua saúde, sua família. Você é mordomo na sua família. Você é mordomo nos talentos que Deus lhe deu, nos dons que Deus te deu. Então, se você receber um dom de Deus, pastor, eu tenho um dom de orar e as pessoas serem curadas, você tem que saber administrá-lo. Você tem que ser um bom e fiel mordomo de Deus. Pastor, Deus me deu um encargo do ensino. Você precisa ser um bom e fiel mordomo de Deus. Até na vida financeira também é uma graça. A multiforme graça de Deus também se expressa na área financeira. E nós precisamos ser bons mordomos. Deus nos deu, vamos tratar com temor, vamos tratar com responsabilidade, principalmente observando aquilo que a Bíblia diz. Então, queridos, nós falamos há 2 quintas já sobre o que Deus pensa sobre a nossa vida financeira no que diz respeito a nós. Nós alistamos 12 princípios que a Bíblia nos mostra sobre a nossa mordomia com relação ao dinheiro, quando envolve a nossa própria vida. Hoje nós vamos falar sobre essa mordomia das finanças em relação à nossa família. E, se der tempo, sobre essa mordomia no que diz respeito a Deus. Então, primeiramente, com respeito à família. Coloca lá, por favor. Quem que está lá? É a Sara, né, Sara? Em relação a nossa família. Eu vou esperar, porque os textos já estão lá, e aí fica mais fácil da gente acompanhar, porque é uma versão só. Só adiantando, então, enquanto está sendo colocado lá a primeira tela, primeiro slide, cuide, isso, lá no B, em relação à família. Está lá, né? Ok, vamos ler juntos? Primeiro cuide da sua família. Ah, pastor,
Sério? Isso daí todo mundo não já sabe? Quem dera! Irmãos, hoje, infelizmente, nós temos uma realidade escura, esquisita, doentia, em muitas pessoas, inclusive dentro da igreja. Muitas vezes, irmãos, o marido que detém a fonte maior do orçamento, ele não entende muito bem esse princípio. E muitas vezes ele se torna um opressor, um controlador na vida financeira e oprime a família. Ontem a gente estava tendo mais um encontro de Homem ao Máximo, tem sido uma bênção esse curso. O ano que vem nós vamos abrir mais turmas. Cadê os homens da igreja? Querido, se você é um homem de Deus, você não pode deixar de fazer esse curso. Será uma bênção como tem sido para nós. E ontem nós ouvíamos um relato de um cristão. Um cristão que, irmãos, o cara não era um Zé das Couves. Ele era uma pessoa entendida, era uma pessoa inteligente e ocupava um cargo público de considerável respeito e remuneração. Mas a esposa precisava comprar aquilo que era para ela. Por exemplo, mulher precisa de shampoo, gente? Sério? Vocês estão brincando, né? Pois é, parecia que o marido dela não entendia isso. Ela precisava enfiar aquele shampoo por dentro das outras compras, assim, para ele não ver e passar rapidinho, porque se ele visse, ele dizia, não! Absorvente! Irmãos, coisas de necessidade da esposa dele. E ele brecava. E ele fechava a mão e dizia, não. Irmãos, isso é uma mentalidade demoníaca. Isso é uma mentalidade, não é de bom mordomo. O bom mordomo é aquele que serve e ele cuida da sua família. Olha o exemplo de Jesus. João capítulo 19, verso 26. Nesse momento, Jesus estava onde? Estava na cruz, só para te adiantar. Quando a pessoa está submetida a extremo sofrimento, o que é que uma pessoa pensa? Eu tenho que pensar em mim. Eu estou sofrendo. Eu estou cheio de dores. Eu estou com o meu corpo lacerado, ferido, machucado. Eu não tenho tempo para pensar em ninguém. Normalmente é o que acontece com o ser humano. Então ele concentra a sua atenção nele quando ele está doente, para poder se recuperar e recuperado ele poder atender os outros. Mais ou menos isso. Um doente, ele precisa primeiro se curar para poder ajudar o outro a se curar. Esse mais ou menos. Agora, olha o que foi que Jesus fez. Na cruz, sofrendo, em agonia, olha as palavras dele. Vendo Jesus, vamos me ajudar aí. Me ajuda aí, irmão. Vendo Jesus, e junto dela, o discípulo amado, esse era o João, disse, mulher, verso 27, depois disse ao discípulo, eis aí, dessa hora em diante, o discípulo a tomou em casa. Irmãos, presta atenção, mulher na época de Jesus não é como hoje, que consegue emprego mais fácil até mesmo do que os homens. Dependendo da desenvoltura, do currículo dela, da competência dela, ela cresce e aparece. Na época de Jesus, não, irmão. Na maioria dos casos, ou se casaria para ter o sustento, ou se prostituiria, ou viraria uma esposa de algum homem que cuidasse dela, né? Que desse a ela condições mínimas dela ter o sustento, ou ela buscaria essa fonte de renda na prostituição. Não tinha essas oportunidades. Agora, José estava morto,
Aí você diz assim, e os irmãos de Jesus? Aí você diz assim, misericórdia, pastor, Jesus não tinha irmãos. Irmãos, a Bíblia diz que tinha. Uma vez eu conversei isso com uma senhora, e ela ficou muito indignada comigo, melhor dizendo, e ela disse assim, eu não quero mais te ouvir. Para de falar. Eu disse, mas é a Bíblia. Ela, para, eu não quero ouvir. Porque isso envolve outras questões doutrinárias da religião que ela serve, que ela crê. Mas, irmãos, a Bíblia é clara, e eu trouxe também um texto para a gente ler, pode colocar o próximo slide. Aí você diz assim, não, mas Maria tinha os outros filhos dela, que ela poderia ser sustentada. Veja, querido, não era a questão aqui, Jesus olha para o discípulo amado, e diz assim, ela agora é a sua mãe. Ou seja, ela não estará desamparada. Mulher, agora ele é o seu filho. Ele vai cuidar de você. Você não vai estar abandonada, desamparada, desassistida. Ele é o seu filho. Por que ele não fez isso com os irmãos? Porque era também uma questão de fé. Não era apenas, nesse caso, uma questão do sustento, mas uma questão também de fé. Porque a Bíblia diz, vamos ler? Então, os irmãos de Jesus se dirigiram a ele e disseram, quem chegou para Jesus? Os primos? Não, irmãos. Irmãos. Disseram para ele, deixe esse lugar e vá para a Judéia, para que também os seus discípulos, vejam as obras que você faz. Vamos lá, verso 4. Porque se alguém quer ser conhecido, não pode realizar os feitos em segredo. Já que você faz essas coisas, manifeste-se ao mundo. Quem estava dizendo isso para Jesus eram os irmãos dele. Aí no verso 5 vai dizer, acontece que nem mesmo os irmãos de Jesus criam nele. Irmãos, esse foi o primeiro momento. Depois a gente vai ter relatos que alguns dos irmãos de Jesus se tornam também cristãos, se tornam líderes, como Tiago, que escreveu a carta, como Judas, o que escreveu a carta. Então eles se convertem, ou eles acreditam, mas no primeiro momento não. E Jesus aqui, ele não iria entregar os cuidados da sua mãe aos seus irmãos natural, que não criam nele. Maria era uma serva de Deus. Maria cria no ministério de Jesus. É tanto que quando o negócio fica difícil naquele casamento lá em Caná da Galileia, ela diz assim para os servos, façam tudo o que ele vos disser. Aliás, quem vai dar a notícia de que acabou o vinho para Jesus foi Maria. Então era uma mulher de fé que cria no ministério do seu filho. E naquele momento ela não poderia ser deixada aos cuidados dos seus outros filhos, porque segundo a palavra que nós acabamos de ler, eles não criam em Jesus. Então Jesus coloca esse encargo, tanto o encargo de fé, quanto o encargo financeiro, sobre o discípulo amado. Mulher, agora, esse daí é o seu filho. Filho, essa agora é a sua mãe. Cuide dela, porque era dever, era responsabilidade dos filhos cuidarem do pai ou da mãe, caso eles envelhecessem, caso ficassem viúvos, eles não ficariam desassistidos. Era obrigação. Não era uma questão de, não tenho tempo, não. Você tem que cuidar. Você tem que cuidar. Então, queridos, olha a preocupação de Jesus com quem? Com a mãe dele, com a família dele. Então, queridos, quando a gente pensa em ser mordomos fiéis das finanças, envolve o cuidado com a nossa própria família. Então, se você é o provedor maior da sua casa, você tem a obrigação de cuidar bem da sua família. Não, mas a minha mulher trabalha, ela ganha lá, não tem nada, não. Quem vai? Não, irmão, você tem essa obrigação.
cuidar do bem-estar, cuidar das necessidades da sua casa, sem muquiranagem, sem pão-durice, sem sovinice, ficar regrando as coisas. Esse shampoo está acabando rápido. Você já viu o tamanho do cabelo da sua mulher? Irmão, aqui é uma gotinha. O shampoo, se brincar, dura uns 3 meses comigo. Porque bota uma gotinha aqui, dá uma espuma que você precisa de ver. Porque não tem nada para... Né, Jair? Jair, não tem. Mas mulher, irmão, olha só. Então gasta. Ei, ô varão, tem que cuidar do cabelo da sua mulher. Cuidar do cabelo da sua filha, se você tem. Agora são 2, né? Isso, irmãos, não é favor não. Ei, não é favor não. Não está fazendo nada demais, não é honra. Nossa, aqui eu coloco tudo. É claro, é sua família. E eu queria, irmãos, deixar esse primeiro texto, mas também o de Timóteo, que mostra que a nossa responsabilidade é com a nossa família. Cuida da sua casa, olha para as necessidades da sua esposa, dos seus filhos. É lógico, queridos, nós falamos semana passada que existe diferença entre necessidades e caprichos. Muitas vezes Deus nos dará condições de dar um mimo, um agrado, mas a nossa responsabilidade é maior. E eu não estou dizendo necessidade varão, e agora eu quero falar com varão. Os homens, não é só essa mentalidade esquisita de dizer assim, tem arroz, tem feijão, tem carne, veja se as latas estão vazias. Não estão. Ei, sua esposa escova dente, seus filhos também, passa fio dental, usa esses adereços. Você gosta de uma mulher, uma esposa linda e arrumada, tem que comprar lá, ajudar ela a fazer as unhas dela, tratar dela, dos seus filhos, deixar ele cheiroso. Não é só sabão de coco não, irmãos. Meu pai, ele dizia assim, meu filho, eu não tenho nada com esse negócio de shampoo, eu passo sabão de coco no cabelo. Mas também não tinha. Não, irmãos, nós precisamos atentar, porque infelizmente tem muito marido esquisito. Graças a Deus aqui em Hebron não tem. Só ouvi uns 2 améns. Tem que cuidar de casa. Não é só lata cheia não. Não é só arroz e feijão não. É o cuidado com as outras coisas que são tão essenciais quanto... As irmãs podem dizer um amém para me ajudar? Amém. Timóteo capítulo 5, versículo 8. Vamos ler juntos? Mas qualquer um que não cuida dos seus próprios parentes, quando eles necessitam de ajuda, você entendeu esse negócio aí? Pastor, eu não nego a fé só quando eu digo assim, não creio em Jesus? Não. Talvez você pode estar aqui dizendo, eu sou crente, creio em Jesus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, na igreja do Senhor, no Espírito Santo, na palavra de Deus. Se você não está cuidando da sua família, você é pior do que o incrédulo e negou a fé. Irmãos, que palavra direta. Porque, irmãos, a fé é um equilíbrio entre valores, doutrinas e práticas. Não tem como eu professar uma fé em Jesus, dizer que eu amo Jesus, e as pessoas da minha família sofrerem por conta da minha má administração como mordomo de Deus no que diz respeito às finanças. Às vezes está
está vendo a família passar por uma privação, tendo condições de mudar aquela história, facilitar algumas coisas, mas ao contrário, oprime, fecha o coração, fecha o bolso e deixa todo mundo padecer. Vocês estão comendo demais. A partir de hoje vou regrar. É só isso daqui, é meio quilo de arroz para passar o mês. Tá todo mundo gordinho, vai fazer dieta. Isso tem um nome, diabo. Irmãos, não é questão apenas de, pastor, eu nunca cometi um adultério. Pastor, eu nunca matei ninguém. Se nós não cuidarmos da nossa família. Irmão, vamos ler de novo e devagar, só a última parte. Negou e não é nem igual, é pior do que o incrédulo. Tem que cuidar da família, e aqui está falando especificamente de um cuidado que envolve finanças. Não é cuidado só dizer assim, vem cá, senta aqui. Não, é cuidado que envolve finanças. Cuidado que envolve a administração financeira e que vai mostrar assim o amor, o cuidado que nós temos com a nossa família. Irmãos, isso é tão sério. Eu tenho uma palavra de crítica com relação à nossa classe pastoral, no que diz respeito, e também à igreja. Não estou falando do Hebron, não, irmãos, me entenda. Mas hoje, por exemplo, quando se escolhe um pastor, o critério que muitas vezes é usado é se ele prega. Vamos ouvir ele pregar. Isso é um quesito, é óbvio, mas não é o todo. O quesito bíblico de Paulo para a escolha dos presbíteros, dos pastores, vai muito. Irmão, se você for olhar, não está nem dizendo nada sobre dons, nem sobre eloquência, nada disso. Aliás, você não vai encontrar nenhum dom na lista que Paulo coloca para Timóteo usar na escolha de um presbítero, na escolha de um líder. Nenhum. A não ser o ensino. Não posso tirar que tem lá, está lá, que esteja pronto para ensinar, seja preparado para ensinar. Mas, tirando isso, irmão, você vai encontrar princípios como: se você não sabe governar a sua própria casa, como você vai cuidar da igreja de Deus? Mostre primeiro que você sabe cuidar daqueles que estão perto de você. Cuide, discipule, ame, sirva sua própria família. Se você passa no teste, aí você está pronto para cuidar da igreja de Deus. Olha o critério. E depois uma série de outras qualificações. Nenhuma, com exceção do ensino, mas não tem lá que seja um operador de milagres, não tem. Que seja alguém que tem dom de curar. Que fale em 7 idiomas, um espiritual e mais 6 terreno. Não tem nada disso. Não seja irascível, não seja cobiçoso. E assim vai, irmãos, são qualificações. E eu digo mais, não é só para o pastor, não, é para os crentes. Porque, irmãos, aquilo não é só pastor. Irmão, é só pastor que tem que cuidar da casa? É? Não. É só pastor que tem que tratar os outros com amor? Não. É só pastor que não pode ser iracundo? Ou todo mundo pode sair jogando cadeira para cima? São qualificações de um crente maduro. Mas esse não é o nosso assunto. O que eu quero dizer, irmãos, é que existe diretamente essa questão chamada família. Cuidado com a família. Cuidado. Irmãos, se a nossa esposa tem que enfiar o shampoo, o condicionador,
Ei, mulher é diferente de você, varão. Condicionador para mim não faz diferença não. Mas para a mulher faz. Para nós faz, irmão Evaldo? Não. Não faz, para a vida não faz. Não faz nenhum, eu não passo. Mas é por isso que eu vou dizer assim, precisa não? É, Bim? Precisa não? Precisa. Olha, você chegar perto da varoa, dá um cheirinho no cabelo dela, eita glória, é ou não é, irmão? Irmão, preste atenção. Tem que começar, eu estou falando, queridos, de coisas mínimas, mas tem maridos, eu estou falando maridos porque na maioria das vezes quem é o provedor é o marido, na maioria das vezes, e ele rege a casa com mão de ferro, é aquele ditador. Não estou dizendo que a gente tem que ser debandado não, lá em casa, gente, apaga a luz, isso é economia. Tem alguém dentro do ambiente? Então, desliga a televisão. Tem alguém assistindo? Isso é coisa simples, básica, que a gente tem que fazer mesmo. Mas opressão é outra história. Opressão é outra coisa. Aqui em casa, pastor, não, esse negócio de chuveiro elétrico eu cortei. Todo mundo do banho gelado. É bom para a saúde, aumenta a imunidade, não gasta. Irmão, presta atenção, irmão. Então tenha cuidado dos seus. Segundo princípio. Pode passar, Sara. Segundo princípio da boa mordomia no que diz respeito às finanças, mas no que toca a nossa família. Pode passar para o outro, travou aí? Irmãos, eu fiquei no computador, no Data Show, na sexta-feira passada, eu passei aperto. E eu fazia assim, o negócio não ia não, Jaque. Eu entendo perfeitamente, viu, Sara? Não estou pressionando não, mas se puder passar, muito obrigado. Aí. Construa. Me ajuda aí. Construa herança para seus filhos. Ora aí, varão. Ora aí. Olha aí. Irmãos, olha o que diz Eclesiastes. Olha a história desse homem, suposto exemplo do que é uma pessoa que vive para si e não deixa nada para ninguém. Olha lá. Um homem sem ninguém, que não tem filhos, nem irmãos, mas que não cessa, veja, ele não tem irmãos, também não tem sobrinho, ele é único, e ele também não tem filhos, então, mas que não cessa de trabalhar, e cujos olhos não se fartam de riquezas, e ele não pergunta, o que é que ele não pergunta? Para quem? Para quem estou trabalhando. Veja que ele está bem destacado aí, está maior, para a gente prestar atenção no que ele está dizendo. A pergunta que ele não fez, era que ele deveria estar fazendo, mas ele não fez. Para quem estou trabalhando, se não aproveita as coisas boas da vida? Também isso é vaidade e enfadonho em trabalho. A gente não trabalha para quê? A gente trabalha para quem? Deu para perceber a diferença? Qual foi a pergunta que ele está dizendo em tom de reprovação? Deveria ter feito, mas não fez. Para quem? Irmãos, quando eu trabalho, não é para quê. Para quê fala de coisas. Fala de coisas que passam. Por exemplo, eu vou trabalhar para reformar minha casa. Bacana, não tem problema nenhum. Eu vou trabalhar para quê? Para ter uma boa poupança. Eu vou trabalhar para quê? Para ter um carro poderoso. Eu vou trabalhar para quê? A pergunta não é para quê, é para quem. Porque essas coisas, queridos, todas elas caem em desuso. Todas elas são sujeitas à corrupção. E nenhuma delas vai te amar.
Entendeu? Quando é para quem, eu estou construindo e considerando pessoas. E a pergunta que esse homem sozinho na vida nunca fez é: para quem estou trabalhando? Estou doido, saio 5 horas da manhã, chego 10 horas da noite, trabalhando igual um doido. Você está trabalhando para quem? Você não tem filho, você não tem irmão, você não tem ninguém. Vai trabalhar para quem? Para você? Você não está nem aproveitando nada, você só vive para trabalhar. Está dando para ver a futilidade da vida, porque esse texto está dentro de um livro chamado Eclesiastes, cujo tema central é a nulidade, a vaidade de todas as coisas. É correr atrás do vento. Quando você corre atrás do vento, você não tem retorno nenhum. Você se cansa, você se fadiga, você fica exausto e você não tem resultado nenhum. Correr atrás do vento. Quando a gente trabalha para quê e não para quem, a gente corre atrás do vento. E aqui, irmãos, um princípio é deixar algo para os filhos, construir algo. Eu não estou trabalhando para quê, eu estou trabalhando para quem? Eu tenho que deixar alguma coisa. Não pode ser dívida. Felizmente tem gente que morre que diz assim: que sangue de Cristo. A família atolou, afundou, acabou de afundar. O Daniel disse que a nossa biblioteca é dele. Ele já fez um acordo com a Débora. Débora, você pode ficar com o que tiver, embora não tenha muita coisa para ficar, mas ele disse: os livros são meus. E você não vai ter tão cedo esse negócio, hein? Mas vai esperar muito. Mas a ideia é essa, Provérbios 13, 22. Vamos ler. O próximo. Provérbios 13, 22. O homem... Lê, me ajuda aí para a gente andar rápido. O homem bom... Não é o homem mau, é o homem bom. O que é que o homem bom faz? Ele deixa herança aos filhos de seus filhos. O homem bom. O homem bom. Trabalhe para quem e não para quê. Amém, queridos? Amém ou não? Terceiro ponto da boa mordomia em relação à família: eduque financeiramente seus filhos. E aí nossa responsabilidade de pais. Deuteronômio 6, 6 e 7 também vai dizer: estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração, você as inculcará a seus filhos. É colocar na cuca, na cabeça. E delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Isso fala de um discipulado, pais e filhos na vida. Eu não preciso ter um momento necessariamente formal. Estávamos ontem falando de culto doméstico. A importância, bacana, é muito bom. Você consegue juntar todo mundo, ter um momento lá para você compartilhar a palavra, orar pela sua família, faça-o. Mas não é apenas naquele momento. Ele está dizendo em todo o tempo, andando com eles, sentando, deitando, levantando, comendo. Esteja entendendo que aquilo faz parte de um discipulado. Inculque, ensine, dê tempo para o seu filho aprender com você. Irmãos, e a gente acha que esse inculcar a palavra é apenas alguns assuntos. Então eu tenho que falar sobre fé, eu tenho que falar sobre salvação, você tem que falar isso tudo mesmo. Mas muita gente não atenta para o tema dinheiro, finanças, posses, porque acha que esse assunto não é bíblico. Irmão, deixa eu te falar. Tem mais menção
do tema dinheiro, bens e posses na Bíblia do que outros temas que a gente julga mais espiritual. Mais de 2.300 versículos estão aplicados a dinheiro, posses e bens. 2.300 versículos. Você acha que isso não tem importância na Bíblia? Isso daí não vale a pena você ensinar nada para o seu filho, porque é um assunto natural, carnal. Não é não, irmão. Dinheiro é um assunto espiritual. Repita comigo, diga assim: dinheiro é um assunto espiritual. Agora tem gente que age com relação ao dinheiro de uma forma carnal, outros agem em relação ao dinheiro de uma forma maligna, outros são seduzidos por Mamon. Veja que é tão espiritual que tem um ídolo chamado Mamon. Você viu comigo na quinta passada a figura desse ser. Então, falar de dinheiro é falar sobre algo espiritual. Por exemplo, quando você gasta tempo com seus filhos falando princípios como honestidade, você está aplicando dentro dessa área chamada finanças. Quando você gasta tempo com o seu filho passando exemplos e ensinamento, porque uma coisa junto com a outra, não adianta eu ensinar o meu filho sobre honestidade e ele me vê passando troco errado para os outros. Ele me vê fazendo coisa duvidosa na frente dos outros, na frente dele. Eu estou desfazendo todo e qualquer ensino. Então, falar e ensinar sobre a grandeza do trabalho, o risco da preguiça, falar sobre honrar a Deus, dizimar, ofertar, falar sobre poupar. Gasta tudo não. Falar igual a minha esposa. Posso falar do meu filho, não posso falar do filho de ninguém. Desde quando ele começou a trabalhar, que ele disse assim: papai, vou mandar para a sua conta, que tem uma maneira de você isolar aquele dinheiro lá, e tem mesmo, e programar para ele só sair quando a gente quiser. Então, desde quando ele começou a trabalhar, ele já mandei. Eu pego lá, coloco aquele valor numa aplicação que isola, nem que a gente chore, aquele dinheiro é liberado, e só libera na data que a gente programou. Ele está fazendo uma poupança. Então está usando cabeça. Daqui a pouco ele vai querer dirigir, mas não pode dirigir sem tirar a carteira. Daqui a pouco ele vai querer comprar um carro. Já está fazendo um pezinho de meia. É pouquinho, mas de grão em grão, dizia meu pai, a galinha enche o papo. Então, meus irmãos, princípios como esse, poupar, coisas que são ligadas a essa área financeira, e muitas vezes a gente está perdendo tempo, porque a gente acha que eles já sabem, porque a gente acha que a gente aprendeu na cara e na coragem, eles que se virem. Não, meu irmão, você pai cristão, você mãe cristã, ensine seus filhos a planilhazinha, o orçamento mensal. Mas ele não paga isso, não paga, mas dentro do que ele gasta. Ensina ele: filho, ó, o que é que você ganha, você tem que saber. Tem gente que não sabe quanto ganha, e tem gente que não sabe quanto gasta. Quando vai olhar e diz assim: misericórdia, o devorador. Que devorador o quê, irmão? Foi aquele dedinho seu que fez pi, 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 pi. Entendeu? E sacou, e transferiu, e comprou, e pagou, e você não tem um controle. Na hora que você vai conferir, o negócio não é botija da viúva não, irmão. Quanto mais tira, mais tem isso não. Nós precisamos saber administrar. Então, ensinar meu filho, a minha filha, ó, quanto que você gasta, quanto que você ganha. Débora está entrando nessa linha. Ela tem uma riqueza de R$25 por mês. Essa é a mesada que o papai vai lhe dar. Mas a Débora leva a ferro e a fogo.
Irmãos, o Dani pediu um dinheiro emprestado para ela semana passada. Debinha, me empresta esses 20 reais. Irmãos, até eu quero entrar nesse sistema. Ela, papai, eu fiz ele assinar um contrato. Coloca assim, eu, Daniel, no dia tal, do tal, estou pegando emprestado com a minha irmã. Não é mais ou menos isso? Com a minha irmã Débora, uma quantia de 20 reais. E no dia tal, pagarei a ela 30 reais. Ela pediu 20. Debinha, isso é agiotagem, minha filha. Isso daí é juro abusivo. Isso daí você está... Não, ela, papai, entre eu e o Dani. Então, a grande lição é nunca peça dinheiro emprestado a Débora. Ensine. Chame seus filhos, se preocupe com isso. Pastor, mas não, um dia ela aprende, não vai aprender se você não ensinar. Você não conversar. Ensine. Quem pode dizer um amém? Já são 9 horas, eu teria mais um ponto em relação a Deus agora. Falamos sobre família, iríamos entrar em relação a Deus, mas já são 9 horas. Se estivermos vivos, se Deus permitir, Jesus não voltar, quinta-feira que vem a gente prossegue. Amém, queridos? Mas então eu queria que você guardasse esses 3 princípios que nós vimos sobre a nossa mordomia no que diz respeito à nossa família. Primeiro, cuide da sua família. Diga comigo, eu preciso cuidar da minha família. Diga assim, porque se eu não cuidar da minha família, diga, eu neguei a fé. E seria pior do que o incrédulo. Seria, porque a gente não vai ser. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Segundo princípio, construa uma herança para os seus filhos. É o homem bom, não é o homem mau. O homem bom deixa algo para os filhos. Deixa um legado, deixa uma herança, deixa um ensinamento, mas deixa também algo. Irmãos, tem coisas que a gente pode... Não é, tem gente que tem medo dessas coisas. Por exemplo, quando fala seguro de vida. Tem gente que tem receio. Porque diz assim, estou chamando morte. Porque se alguém souber da minha casa que eu fiz seguro de vida, vai orar para antecipar o pagamento. Não é assim não, irmão. Se você tem uma família assim, sangue de Cristo, então não conta não. Então, uma previdência. Irmão, eu estou falando de coisas que cabem no bolso de qualquer um. Às vezes a gente paga uma taxinha lá de 20, 25 reais. Faz um seguro de vida aí. Pelo menos para ninguém ficar coçando a cabeça quando a gente for arrebatado. Né? Claro que eles não vão ficar, que eles vão também. Amém, irmãos? Uma previdência para os filhos. Pagando ali todo mês, acabou de nascer, ou ainda está criança. Vai guardando lá uns 30, 50, 60 reais por mês. Coisa que às vezes não pesa, não sente. Quando olha lá na frente, diz, já dá para alguma coisa. Então, deixar alguma coisa. E o terceiro e último princípio é educar financeiramente os filhos. Eles não sabem. Pastor, falar disso, não, eu tenho que falar de outras coisas. Eu tenho que falar sobre a volta de Jesus. Tem ou não tem? Tem. Mas não significa dizer que não deva falar sobre finanças. Então, eduque financeiramente seus filhos. Esse é o nosso cuidado no que diz respeito à nossa família. Amém, queridos? Vamos orar? Você pode ficar de pé. Eu queria que você fechasse os olhos e orasse ao Senhor. Você que tem família, que é o provedor da sua casa, como que você tem tratado sua família nisso? Estou dizendo que é todo dia, irmão, porque ninguém tem condições. Mas de vez em quando faz um agrado. Traz uma comidinha diferente, traz uma sobremesa, compra um bombom, leva para jantar. Sexta-feira passada, pastor Leotero esteve aqui, foi muito bom. Ele reforçou algumas coisas que a gente nunca deveria esquecer. Ele disse, você está
Você está aí, varão, muitas vezes trabalhando igual um doido, regrando tudo na sua casa, privando sua vida e a vida da sua família de alegrias. Aí você morre. Aí sua esposa, passado algum tempo, conhece um varão. E ele diz isso aqui. Quem estava aqui sexta-feira passada? São alguns irmãos. Conhece um varão e ela disse assim: "Ô, bem, vamos jantar fora?" Aí ele vai dizer: "Ô, amor, estou tão apertado." Ele: não tem problema não, eu tenho dinheiro. O defunto deixou. Vai sentar no baby beef, vai comer um rodízio, vai dar graças a Deus e agradecer: obrigado, Jesus, porque o ex que já foi, que morreu, era uma pessoa que poupava. E está lá, está deixando para o outro. E eu fiquei olhando aquilo, irmão, e não é que acontecem umas coisas assim. Eu não estou dizendo para a gente desperdiçar, ser um pródigo, não é isso não. Mas tem gente que está assim, seu nonô. Para quem é antigo, só quem é antigo sabe. Tem condições, tem recurso, mas está assim. A família está. Às vezes um momento de prazer, de alegria em família não tem. Irmão, presta atenção. Esse ano nós vivemos um momento muito difícil na nossa casa e você participou com a gente parte desse momento. CTI, 90% dos pulmões tomados da minha amada esposa. Eu com Covid, Dani com Covid, Débora com Covid, sogra com Covid, mãe internada no canto, filha internada no outro. Irmãos, que tribulação. Que tribulação. Não tem vaga no CTI, mas precisa para o CTI. E quando vai para o CTI, a gente se arrepende de ter ido para o CTI. E agora não. Irmãos, foi terrível. Sequelas que ficaram pós-Covid. Muita coisa ruim. Passou janeiro, fevereiro, fisioterapia respiratória. Minha amada não conseguia levantar os braços assim para estender uma roupa. Fisioterapia respiratória, pulmonar, para começar a andar sem. Fevereiro, março, sequela, visão, está enxergando direito. Até eu fiquei assim também. Estou tendo que colocar a coisa bem distante agora para enxergar. Quando eu abril, maio, que as coisas começaram a ficar melhor em termos da saúde, a gente precisa viajar. Tinha dinheiro? Tinha não, irmão. Mas eu sabia que a minha família precisava daquilo. Nós tiramos 4 dias só. Se tivesse dinheiro, aumentaria. Mas não tinha. Mas eu disse: a gente precisa sair. Fomos para a praia. Tomar banho de praia. Chupar picolé. Dar língua para o Covid. Ô irmão, pelo amor de Deus. Não, pastor, não pode não. Tá, irmão, eu quase perdi minha esposa. Você acha que eu não vou sair com ela não? Andando os dois de bermudinha. Ei, pastor Batista tem bermuda, viu, irmão? Na praia, assim, ó, glória a Deus. Irmão, a gente vai guardar, que não pode. Você não sabe o dia de amanhã. Vai ver uma coisa boa em casa. Ei, vai fazer um jantar. Faz uma coisa gostosa, irmã. Não, mas
Pastor, é o de sempre, é o feijãozinho. Inventa umas coisinhas boas. Em vez de ser feijão com arroz, faz arroz com feijão. Muda o nome. Ontem a gente fez homem ao máximo. Sempre a gente faz na sala, Maia. Mas ontem eu disse assim, nós vamos fazer igual aquele marido que não está com condições e diz assim, vamos jantar fora. Aí coloca a mesa e as cadeiras no quintal. Coloquei as cadeiras tudo lá de fora ali, ó. Uma mesinha, tinha um cafezinho, tinha uma Coca-Cola, tinha um suquinho, umas coisas gostosas para comer. A gente sentou do lado de fora, ficamos batendo papo na lição. Deus foi falando com a gente, que tremendo ali do lado de fora. Coisa diferente. Mudou alguma coisa? Não, só o lugar. Às vezes a gente precisa mudar a rotina. Quem anda comigo sabe que eu não gosto de pegar um caminho só. Por exemplo, eu vou para casa todo dia. E quase todo dia eu mudo de rota. Em vez de passar por aqui, eu passo por aqui. Para quê, pastor? Para inovar, quebrar a rotina. Quem vai comigo para Maceió diz assim, nossa, como essa cidade é grande. Não sabe que eu conheço todos os buracos, todas as rotas. Todo dia eu vou por um caminho, entro por uma rua, saio por outra, e o cara vai sair de lá assim, nossa, eu não... Tem gente que chega aqui, meu sogro vinha para cá, diz assim, eu nunca consigo chegar na sua casa. É lógico. Todo dia eu mudava de rua, ia por um caminho. Tem gente que faz tudo. Tudo assim, irmão, cansa às vezes. Sempre leva a esposa para jantar no aniversário de casamento, lá no hot dog. Nada contra o hot dog, irmão, mas pelo amor de Deus. Nem uma coisinha diferente? Nada. Nem uma comidinha melhor. A Tássia, ela faz isso sempre. Quando a gente janta, ela pega uns pratos que eu nunca vi na vida, porque ela guarda, viu, Maia? Igual a minha roupa, viu, Maia? Domingo eu cheguei aqui com a roupa guardada de muito tempo, não estava com cheiro de guardada, não. Aí a Maia disse, é nova, pastor, ou aquela que estava guardada? Eu digo, aquela. Quem guarda tem. Aí ela pega, coloca uns pratos bonitos assim. Eu digo, quem vai vir hoje, amor? Ela, ninguém. É pra gente. Para que ficar guardando? Para uma data especial, para um momento especial. Esse momento é especial. Coisa simples, irmãos. Quem está entendendo, dá um glória a Deus. Vamos orar? Fecha os olhos, coloca a mão no coração. Jesus, tua palavra é tremenda, e ela nos ensina sobre tudo, inclusive sobre sermos bons mordomos no que diz respeito à vida financeira. Precisamos tanto aprender contigo, Jesus. Precisamos tanto aprender com a tua palavra. Dá-nos um coração ensinável, Jesus. Dá-nos um coração sensível também. Dá-nos um coração generoso. Dá-nos um coração equilibrado. Dá-nos um coração sensato e sábio. Senhor Jesus, nós te louvamos, porque a multiforme graça do Senhor tem se revelado na nossa vida. E nós queremos, Senhor, com graça, com fidelidade, administrar o que o Senhor tem nos dado. Seja a nossa vida, nossa saúde, seja a nossa casa, seja nossas finanças, tudo que o Senhor tem nos dado como presente, nós queremos administrá-lo de uma forma que glorifique o teu nome. Que essas ministrações, Senhor, esse tempo que temos passado aqui, o que temos aprendido da tua palavra, encontre lugar e o Senhor aplique da forma como o Senhor quiser, segundo a necessidade de cada um de nós. Sejamos, ó Deus, sábios em colocar em prática os princípios que a tua palavra nos apresenta. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado por esse tempo que passamos aqui, na certeza que o Senhor tem olhos voltados para nós, que o Senhor tem o cuidado, Senhor, sobre nós em
em nos permitir, Senhor, viver coisas boas, em poder muitas vezes passar por momentos difíceis, mas saber que o Senhor ali vai prover, que o Senhor vai cuidar, que o Senhor, meu Deus, é o Jeová Jiré, o Deus da provisão. Oh, aleluia! E que não precisamos andar ansiosos por coisa alguma, mas reconhecer que o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigado. Obrigado por cada irmão que veio te adorar, e que assim como cada um chegou em paz e segurança, voltemos também agora para as nossas casas, em paz e segurança. E uma noite abençoada é o que eu peço sobre cada um que aqui está, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz, em nome de Jesus. O Senhor te abençoe, querido. Vá em paz, dê um tchauzinho para o seu irmão. Se você puder, despeça dele. Você que esteve conosco aí, Deus abençoe sua vida, sua casa e as suas finanças, em nome de Jesus.